O segundo tempo do Atlético Goianiense, eu queria que você falasse, talvez foi um dos melhores momentos desde que você assumiu esses 3 jogos, o Atlético nesse tempo. E se você, eu queria que você opinasse sobre a justiça do resultado. A gente sabe que o futebol tem disso, né? Você acredita que o Atlético poderia merecer ter saído com a vitória? Não estou nem aqui falando de empate. Eu acho que nós estamos numa fase, né? Que as 6 rodadas nós estávamos praticamente rebaixados e hoje, apesar do resultado negativo, nós estamos na briga, né? Então, às vezes é uma aprovação que nós estamos passando, respondendo a pergunta de justiça. Claro que é justiça, né? Eu acho que nós fizemos uns 20, 25 minutos abaixo, né? Onde São Paulo foi melhor, teve o gol anulado e depois, no primeiro tempo, a gente já comandou o jogo, tivemos 3 ou 4 chances boas e no segundo tempo a superioridade ela foi muito grande. Então eu acho que é uma aprovação, porque Deus está mostrando pra gente que nós temos condições e às vezes a gente vai ficar lamentando. A gente não tem que lamentar. A gente sabe que o futebol é assim, o futebol é resultado, é bola na rede. Nós não tivemos a competência de matar o jogo, né, por vários fatores, e o São Paulo teve. Então é trabalhar, é tirar coisas positivas, como você falou. Eu acho que desde quando eu assumi, ou desde quando eu voltei pro clube, até com o Eduardo, foi o melhor segundo tempo, junto com o segundo tempo do Fluminense, né, que nós viramos um jogo perdendo de 2-0. Então, é valorizar isso, é corrigir. Nós tivemos falhas que nós precisamos corrigir para esses últimos 4 jogos e continuar acreditando e trabalhando que nós podemos sair dessa situação. Claro que o fator emocional afeta qualquer time que disputa, né, o futebol profissional, mas um time que está lutando contra o rebaixamento, o emocional às vezes pode pesar até mais. Levar o gol desse último minuto, depois de ter dominado o segundo tempo, você acha que pode afetar a motivação desses jogadores, a confiança desses jogadores para o próximo jogo? Foi o que eu falei para eles, né? Nós passamos uma situação muito parecida há 6 rodadas atrás, que foi o jogo contra o Corinthians. Que nós fizemos um jogo, claro que eu acredito que hoje nós fizemos um jogo melhor ainda, mas fizemos um bom jogo com o Corinthians e acabamos tomando o gol também aos 47, 44 do segundo tempo, não me recordo. E ali, praticamente, com aquele resultado, o estado psicológico que você disse foi totalmente abalado. E nós conseguimos fazer um trabalho, né, para o jogo do Avaí e, coincidentemente, nós ficamos essas 5 partidas sem derrota, que nos colocou na briga. Então, foi isso que eu falei para eles. Nós temos que canalizar coisas positivas, coisas boas que nós fizemos. Claro que nós vamos ficar chateados hoje, amanhã, mas no sábado nós já representamos. E tirar o lado positivo. Acho que esse grupo já passou por momentos de muita dificuldade, né? Muitas dificuldades, 6 derrotas seguidas, 5 derrotas seguidas, e conseguiu nessa fase final dar a volta por cima. Nós não podemos se abalar com isso. Claro que vai doer, mas no sábado a gente vai estar forte para fazer uma boa semana para pegar o Santos na quarta. Para finalizar aqui da minha parte, queria que você falasse sobre o gol da vitória do São Paulo. Primeiro sobre a reclamação que muitos jogadores fizeram desse minuto adicional, né, do acréscimo, e também se você acredita que teve uma distração ali dos jogadores do Atlético que acabou permitindo o gol do São Paulo. Primeiro é complicado, né? O Bruno Arleu apitou o nosso jogo contra o Palmeiras 2 rodadas atrás. Ele teve umas situações assim difíceis de entender. Quando a gente está com o resultado, não se dá, atrás no caso, né, não se dá esse acréscimo extra. Hoje ele deu um acréscimo extra e o que eu fui falar com ele no pós-jogo, se ele deu o acréscimo extra, o gol foi os 49. Ele deu mais um, que seria os 50, 51. E aí ele soltou a bola e terminou o jogo. Então ele teria que dar pelo menos mais os 2 minutos que, entre aspas, ele tinha. Mas não adianta a gente reclamar. A gente vai ter uma outra pedreira já falando de arbitragem. O Santos vem reclamando aí, até justo pelo que aconteceu. Nós vamos pegar ele na quarta-feira. Então, se os árbitros não tiverem personalidade, hoje um árbitro FIFA, amarelo seu time, não amarelo o adversário, não é desculpa, mas não adianta a gente reclamar. Foi que os jogadores do São Paulo ali, na hora que a gente saiu indignados, falou: professor, é o futebol brasileiro, é a arbitragem brasileira. Então hoje é para nós, amanhã é para vocês, e vamos seguir sempre nesse caminho. Agora vamos, a partir desse momento, fazer a transmissão da entrevista online também. Vou posicionar aqui o fone com o Eduardo e a partir desse momento a gente já começa a entrevista na ordem que foi a entrevista do Alisson. Vamos lá então. Eduardo, é o Alex Rodrigues da rádio CBN. Boa noite. Eduardo já na escuta.
Tá, Eduardo, Alex Rodrigues da Rádio CBN, boa noite, bom estar falando com você. E assim, a falta de capricho dos atacantes do Atlético definiram o jogo de hoje, porque assim, o time criou muitas oportunidades. Aí eu cito aqui 3 em especial, uma com o Shailon, aí na hora de cabecear ele fechou o olho, acabou perdendo a chance. Luiz Fernando cara a cara, Thurim cara a cara. Faltou capricho pro Atlético ganhar esse jogo, Eduardo? Alex, o que eu falo para eles, o último terço, a oportunidade, isso aí são os atletas, cara. Eles trabalham, eles têm qualidade. Eu falo sempre com eles estão no melhor campeonato do mundo, eles são vencedores por ter chegado nisso. Então, a gente não pode acreditar isso. Claro que nós, pelo que foi o jogo, se nós chegássemos ao segundo gol, a chance de nós até ampliarmos o placar seria grande. Mas a gente não pode jogar, principalmente nesse momento, o que esses jogadores têm feito, saindo da situação que nós encontrávamos às 5 rodadas, a gente tem que valorizar. Como o gol, quando você toma o gol, são vários fatores que acontecem, quando você faz ou que você acaba perdendo uma oportunidade, são vários fatores. Então a gente tem que valorizar o que foi feito, né, valorizar a situação que nós estamos, trabalhar para ganhar do Santos, né? Ganhar do Santos é importantíssimo. Com o nosso torcedor, eu tenho certeza que se a gente manter esse nível de apresentação que nós estamos tendo, a chance é muito grande de, quem sabe, a gente sair dessa situação no final do campeonato. Oi, Eduardo, é o Pedro Henrique Cheninho, das Ceras do Esporte, da Rádio Band News. Você é um cara que está no futebol há muito tempo, um técnico experiente, que está fazendo um bom trabalho no Atlético e sai hoje aí do Morumbi com uma derrota frustrante, é evidente. Mas você vai, em relação ao Renan, que falhou no último lance do jogo, que deu o gol, né, da vitória do São Paulo. Você vai procurar conversar com o Renan para passar confiança para ele também, para não deixar o Renan acabar se abatendo de certa forma. É momento do grupo inteiro dos jogadores abraçarem também o Renan numa reta final de campeonato. Você vai procurar fazer isso ou já é momento do Pedro Paulo assumir a titularidade do Atlético, Eduardo? Não, primeiro o Renan é um cara muito experiente, né? E quando nós trouxemos o Renan, um dos fatores foi essa experiência, porque nós sabemos que a Série A ela pede isso. Então eu não acredito que vai se abalar. E quanto a falar, conversar, todos os jogos. Se a gente passa as situações do coletivo, né, que vocês sabem no dia a dia, e tem as situações do individual, com os goleiros, em alguns momentos com o treinador de goleiro, ou com a própria comissão, com os auxiliares, os jogadores de linha, isso aí faz parte do futebol. Eu acho que não vai se abalar, o Renan já nos ajudou, faz parte, acontece. Nós temos que trabalhar, corrigir, porque na quarta-feira nós temos uma outra decisão. E é o que eu sempre falo para eles, eu acho que o futebol é evolução. O que nós erramos hoje, nós temos que tentar evoluir para o próximo jogo. Então, quanto a isso, eu tô bem tranquilo, vai ser conversado, vai ser dado a confiança, vai ser cobrado, como acontece com todos os jogadores. Boa noite, Eduardo. Felipe André aqui da Rádio Bandeirantes. E, Eduardo, o Atlético vinha aí de 5 jogos sem perder sob o seu comando, até no último lance da partida estava saindo momentaneamente do Z4 e sofre um gol dessa maneira. Como que você pretende trabalhar aí ao longo dessa semana para que os jogadores não se abalem emocionalmente, para que os jogadores não se percam, porque agora mais 4 rodadas. Como fazer para o Atlético continuar acreditando em sair do Z4? Não, primeiro a gente fica chateado pelo nosso desempenho, pelo ponto. Quanto a sair da zona do rebaixamento, nós temos que sair da zona do rebaixamento na última rodada, né? Volto a repetir, nós ficamos chateados pelo ponto e até os pontos, né? Que eu acredito que pelo segundo tempo que nós fizemos, nós poderíamos ter saído aqui com 3. Mas quanto a poderia ter saído da zona do rebaixamento, isso aí não vai mudar, porque se a gente pontua aqui, claro, sai hoje, se nós não pontuarmos com o Santos, você volta. Então a zona do rebaixamento ela tem que sair faltando 1, 2, que seja 3, né? E quanto a levantar a cabeça, foi o que eu falei pro colega aqui. Nós saímos de uma situação muito pior contra o Corinthians, né? Que nós vínhamos de 4, 5 derrotas seguidas, jogamos bem ali, quem sabe seria a redenção de uma vitória, e acabamos tomando gol também, faltando 1, 2, 3 minutos, e nós conseguimos reerguer, os jogadores entenderam, os jogadores fecharam ainda mais com aquele resultado, e nós viemos de 5 jogos. Então é isso que eu falei para eles no vestiário. Nós precisamos se fechar ainda mais, tem um propósito, nós temos que ter perseverança, porque assim a gente vai conseguir. Se a gente se abater,
Se a gente achar que esse ponto a gente tinha escapado, aí nós vamos ter problema. Esse ponto faz muita falta, mas ele, se Deus quiser, nós vamos conquistar outros e no final tudo vai caminhar bem. Eduardo, boa noite, aqui é a Natália do Sistema Sagres. Eduardo, queria que você falasse do Gabriel Baralhas, né, a importância que hoje ele tem no seu time. Começou ali jogando um pouco mais adiantado, até mais que o próprio Wellington Rato, e depois, né, da saída do Maranhão ele recuou um pouco. A importância do Baralhas, que hoje foi coroado com esse golaço aí no Morumbi. Verdade, Natália, a hora que ele fez gol eu nem acreditei. Tanto é que eu nem comemorei. Baralhas é um menino, eu já elogiei, falei do Baralhas. O Baralhas sabe que tem que evoluir. É um jovem de 23 anos, né? Tem que evoluir, tem que trabalhar, porque ele tem um futuro muito grande. Ele é muito importante para o Atlético, principalmente nesses 2 anos, né? Eu volto a repetir o que eu já falei. O Baralhas passou por uma situação no início de 2000 e no final de 2020 aqui, não jogou, nem era relacionado, e ele teve muita perseverança. E é só o fruto do trabalho dele, né? Então, ele é um jogador que quando veio no Ituano jogava mais de primeiro, aqui chegou a jogar de segundo, joga como o 1 no médio, então é um jogador importantíssimo, como todos os outros, né? Os jogadores entraram bem hoje, novamente, então vai dando dor de cabeça, nós perdemos atletas, o mais importante é todo mundo estar preparado e imbuído para a hora que tiver a oportunidade fazer o melhor. Eduardo, hoje o time sofreu um gol, né, daquela forma dramática, né, um gol de final de jogo, e também desperdiçou chances. Qual que te preocupa mais? A forma como o time perdeu o jogo no final ou as chances desperdiçadas durante o jogo que poderiam conduzi-lo à vitória? Jânio, quanto ao gol, assim, o normal seria a gente contra o São Paulo aqui no final de jogo, empatando o jogo, era ter tomado uma pressão enorme e aí nós teríamos maior preocupação. Eu acho que o gol que nós tomamos é um gol corrigível e nós vamos trabalhar para corrigir. E quanto às finalizações, nosso time desde quando eu assumi, todos os jogos nós fizemos gols, né? Eu não vou ser preciso, mas acho que foi o 8º em 6 jogos, se eu não me engano, 9º. Então nós temos feito os gols. Hoje o Felipe foi bem em 2 lances, faltou um pouco de sorte numa situação. Então o mais importante é que você está criando e a bola está entrando. Nós temos que trabalhar, vamos trabalhar. Claro que nós sabemos que agora precisamos recuperar esses jogadores até no sábado, mas domingo a gente já foca para três treinos elaborados para que a gente possa pegar o Santos, fazer um grande jogo. E é o que eu volto a repetir, precisamos muito do nosso torcedor, muito. Se nós colocamos 10, nós temos que colocar 12, se aumentar lá, põe 14, 15, porque eu tenho certeza que aquela atmosfera dos 2 jogos aí com Fluminense, Palmeiras e Ceará, nós vamos conseguir uma grande vitória e aí nós vamos buscar ponto fora, como estava próximo de acontecer hoje. Obrigado, Eduardo.